Graça e paz, queridos. Mais um prazer inenarrável estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias com vocês. E o tema de hoje é dependência em Deus. Como que funciona a real dependência de Deus? Então a gente precisa entender alguns contextos para que a gente possa de fato entender o que é depender de Deus. Porque hoje em dia o nível do evangelho anda tão raso pelo mundo, não é algo de uma igreja específica, mas tão raso o mundo que certos termos eles acabam passando desapercebido o real sentido espiritual que Deus quer tratar com as pessoas. Então, muitas das vezes, a fé, que a gente está abordando muito aqui, a fé muitas vezes ela não está sendo abordada da forma que Deus realmente quer que a gente exerça a nossa fé no dia a dia. E assim tem sido com diversos temas. E a dependência de Deus é algo também que é muito sério, é algo que nos livra, é algo que nos edifica e que muitas das vezes nós não temos noção do que realmente é essa dependência em Deus. Então, dentro de um contexto atual do mundo, a gente vive num mundo onde as pessoas estão constantemente buscando independência. As pessoas estão constantemente buscando autossuficiência, e planejamento pessoal sobre a vida dela. Então, eu quero ser independente. As pessoas falam isso com orgulho, não é ruim, eu estou falando que você tem que ser dependente de uma pessoa. Só que muitas das vezes a gente, numa busca por uma independência de situações, de pessoas, a gente acaba virando pessoas autossuficientes demais, onde nós deixamos de ser dependentes de Deus. E eu sempre gosto de fazer essa analogia, fazendo uma relação de quando a gente era criança. Quando você tem um filho pequeno, quem tem sabe, você sabe que existem fases da criança. E existe uma fase da criança que a criança depende de você para tudo. Tudo. Ela não sabe fazer nada sozinha. Ela não sabe mamar sozinha, então a mulher tem que introduzir o seio ao bebê para que ela possa mamar, porque ela mesmo não sabe buscar ainda o peito. Ela não sabe dormir sozinha, ela não sabe comer sozinha, ela não sabe fazer absolutamente nada sozinha. Então tudo que ela precisa fazer naquela fase dela é depender do pai, da mãe, de alguma pessoa para fazer aquilo. E conforme a vida vai passando, ela vai deixando de ser dependente do pai e da mãe e ela começa a guiar os seus próprios passos. Que é o que também acontece com nós na nossa vida espiritual, conosco na nossa vida espiritual. Que a gente, muitas das vezes, Deus quando nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria, nós nascemos puros de todo pecado, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai criando nossa dependência, o nosso livre-arbítrio de agir, de fazer, de pensar, de falar. E muitas das vezes nessa dependência a gente acaba se afastando de Deus. E o que Deus quer pra gente é que a gente seja sempre uma criança nesse sentido de dependência dele. Que a gente possa sempre estar dependendo. Então, algumas coisas a gente precisa entender hoje para que você possa ter uma visão mais clara e não turva sobre a dependência de Deus. Primeiro, você precisa entender o que é dependência em Deus. O que é? Primeiramente, a dependência de Deus ela significa que nenhuma decisão na sua vida será tomada sem oração e sem averiguar o que é a palavra de Deus a respeito disso. Então, o primeiro passo que uma pessoa que busca viver em obediência a Deus e em dependência de Deus é procurar saber quando chega uma proposta, quando chega alguma coisa em sua vida, você procurar analisar o que a palavra de Deus fala sobre aquilo, sobre a sua decisão. Então muitas das vezes nos chegam propostas que a gente sabe que não agrada o coração de Deus, a gente sabe que não é o tempo de Deus para a nossa vida. Então, por a gente não saber que não é o tempo, a gente toma decisão precipitada, no impulso, e muitas das vezes essas decisões acabam sendo erradas porque elas não foram pautadas na nossa busca com Deus, saber se Deus realmente aquilo era da vontade dele para nossa vida. Então a gente foi lá, se achou autossuficiente demais para tomar aquela decisão, para fazer aquele projeto, e as coisas dão errado. Muitas das vezes por conta dessa falta dessa dependência em Deus, tá? Depender de Deus
não é viver de uma maneira responsável, mas às vezes vai parecer. E por que às vezes vai parecer? Porque assim, o depender de Deus é o seguinte: eu não vou pular de um penhasco. O próprio Jesus não fez isso. Não vou pular de um lugar para poder falar, se for da vontade de Deus eu vou sobreviver. Isso é ser tolo, isso aí é ser irresponsável. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer a dependência que ele quer é uma dependência racional. Uma dependência espiritual, racional, mas você também não vai botar Deus à prova dessa forma. Eu vou dar um tiro na minha cabeça. Se for de Deus, que eu dependo de Deus. Se eu não morrer é porque Deus vai travar a arma. Isso não existe. Mas por muitas vezes, por olhar humano, a dependência em Deus, ela vai parecer loucura e desobediência para as pessoas. Então, eu vou dar 2 exemplos para você. Primeiro, você muitas vezes, Deus pode, se você tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida pautada na palavra, Deus pode te dar um direcionamento que aos olhos dos outros, que não tem aquela vida com Deus, que não estão ligados no mundo espiritual, nos mistérios de Deus, a pessoa pode achar, caramba, aquela pessoa está indo por um caminho errado, que louca, que inconsequente. Muitas das vezes na vida vai parecer assim, a nossa dependência, Deus vai nos dar uma ordem e falar, Senhor, eu não entendo porquê, mas eu sou dependente de Ti, então eu vou. E para muitas pessoas que não estão cientes do que está acontecendo, caramba, aquilo ali é responsável. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você está nesse caso, onde Deus está falando para você fazer, faça. Dependa dele. Se Deus falou que você vai passar numa prova, se Deus falou que você vai conseguir determinado emprego, cara, dependa somente dele. Por mais que os outros possam parecer loucura e responsabilidade sua, caramba, vai ficar perdendo tempo aí da tua vida estudando para esse concurso, podendo fazer isso, podendo fazer aquilo. Caramba, vai abrir empresa para quê? É muito mais fácil fazer um concurso, seguir aqui nesse trabalho aqui, assim assado. Cara, mas se Deus te deu um direcionamento, segue e depende única e exclusivamente dele, que ele vai criar os meios para que você possa conquistar aquilo. Não façam coisas baseadas naquilo que as pessoas falam para vocês com olhares humanos. Faça baseado na sua dependência em Deus, tá? Depender de Deus é viver totalmente da graça de Deus. A graça, ela é um favor imerecido para aqueles que buscam o Senhor. Então, quando a gente vive uma vida dependente, a gente vive da graça. Então, assim, quantas vezes a gente está, às vezes, no caco, às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente está fraco, sabe? Não tem mais forças para poder sair de uma situação. E o que mantém a gente vivo? O que não mantém a gente comendo, parecendo para as pessoas que a gente está bem muitas das vezes? É a graça de Deus. Somente a graça que ela nos alcança e ela nos coloca de pé para que a gente possa continuar vivendo essa vida. Então, depender de Deus é viver constantemente pela graça. Não tem explicação, eu estou pela graça. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou pela graça gravando esse vídeo. Por mim mesmo, eu estaria agora num quarto, vivendo meu luto, chorando no escuro. Mas o fato de eu estar aqui falando isso que Deus tem ministrado no meu coração é pela graça, só pela graça. Não é pela minha força, não é pela minha alegria, não é por nada. É pela graça de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente vive pela graça. E quando a gente está dependente de Deus, a gente ora para a gente pedindo, suplicando a Deus que a gente possa sonhar os sonhos que Ele tem para nós. Porque muitas das vezes a gente vive uma expectativa e realidade. A gente tem o nosso sonho, Deus tem o deles. A gente não quer nem saber os sonhos de Deus, a gente só quer viver os nossos. E eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência ruim, que é de você idealizar algo, você planejar algo, você sonhar algo, e quando você chega lá, você vê, cara, isso aqui não era o que eu... Isso aqui não é algo que está me preenchendo. E muitas das vezes é só aí que a gente começa a analisar quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nesse momento que a gente estava aqui com os nossos sonhos, a gente não... Em nenhum momento a gente chegou a perguntar, Deus, o que tu queres para mim, Senhor? Qual é os teus sonhos da minha vida? Aí muitas das vezes a gente precisa esperar que o que a gente idealiza, o que a gente sonha e planeja, dê errado para a gente começar a olhar para esse lado aqui, que é o que Deus quer. E uma pessoa que tem vida dependente de Deus, ela não quer nem saber quais são os sonhos dela a princípio. Ela procura primeiro saber quais são os sonhos de Deus para minha vida. Qual é o direcionamento que Deus quer para minha vida profissional, para minha vida sentimental. O que Deus quer? Então, essa expectativa e realidade, ela é muito constante para a gente entender o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que é a nossa oração? Nossa oração tem que ser pedindo para que a gente possa sonhar os sonhos de Deus. A gente depender de Deus é simplesmente a gente entregar e viver no vento do Espírito, onde a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Então, quando a gente tem uma vida do dependente de Deus,
é muito comum que a gente vá conversar com uma pessoa que é super dependente de Deus, que a resposta que a pessoa mais dá para você é: não sei. Não sei. Estou orando. Estou pedindo direcionamento a Deus. Deus vai me guiar. Deus está me orientando. Deus está conduzindo os meus passos. Então, é como o vento do Espírito. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você só sabe que Deus vai te levar. Então, essa é uma vida dependente de Deus. Você entrega, mas entrega totalmente. Totalmente a sua vida. Não é entregar partes da sua vida para Deus. Ó, Deus, isso aqui é contigo. Isso aqui, ó, deixa comigo que eu resolvo. Não é isso. Isso não é ter uma vida de dependência de Deus. É você entregar totalmente todas as áreas da sua vida, 100% dessas áreas. E você viver no vento do Espírito. Você o tempo todo buscar essa dependência dele para você tomar as suas decisões. E como que a gente faz para depender de Deus? Primeiro, a gente precisa ter uma vida de oração e intimidade. É um relacionamento com Deus para que a gente possa ouvir. Você imagina se você só ora a Deus pedindo, aí uma hora você agradece, pede. Você não está criando um relacionamento com Deus. Você está naquele momento ali, você está usando Deus como um agiota, onde você está pedindo. Então, a gente precisa ter uma vida de oração e intimidade com Deus. Isso é possível através de relacionamento. Então, todo dia a gente tem que orar, todo dia a gente tem que louvar o nome do Senhor, a gente tem que adorar o nome do Senhor, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ter uma vida em santidade, buscar ter uma vida em santidade, porque aí é possível que a gente se faça amigo de Deus e tenha intimidade com Ele. Então, uma vez que a gente tem intimidade com Ele, a gente passa a não só conhecer de ouvir falar, a gente passa a andar lado a lado. Então, Deus vai conduzindo a gente. A gente numa vida, como a gente tem essa vida de dependência de Deus 100%, de intimidade, fica fácil, porque Deus conduz a gente. Deus é claramente, quando você está no caminho errado, você está diante de um caminho errado, e uma pessoa que tem vida dependente de Deus, ela consegue discernir. E, cara, não, esse não é o caminho é outro. Não é agora é o momento de esperar. Mas isso é capaz, isso é possível com uma vida de oração, intimidade e relacionamento com Deus. Depender de Deus é você viver pela fé, não pelo que você vê. E a fé, nós sabemos que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, uma vida de uma pessoa que depende de Deus, que ela não maneja bem a palavra de Deus, é impossível ela ser dependente de Deus, ela vai ser dependente dela. Porque ela sempre vai olhar para as circunstâncias. Ela não vai olhar com um olhar de fé para as situações. E muitas das vezes a gente está numa situação, está num caos, e os nossos olhos precisam ser uns olhos de dependência de Deus, que você não está conseguindo enxergar a saída daquele caos, só que você sabe que você vai sair. Então as pessoas, muitas vezes, você está num caos ali, você está ali tranquilo. A pessoa fica incomodada. Algumas pessoas ficam incomodadas, você está na dependência de Deus, você está esperando em Deus por algo, e a pessoa vem: cara, você não está desesperado, o que está acontecendo? Você está tranquilo: cara, eu não sei como é que vai fazer, mas eu tenho uma certeza, Deus vai fazer e vai resolver o problema da minha vida. Então isso é muito lindo, isso é muito importante. Depender de Deus, uma das formas também que a gente tem para depender de Deus é ter alegria nas provas, que é o que, por amor a Cristo, que é o que diz em 2 Coríntios 12, versículo 10, onde Paulo fala que ele se alegra pelas tribulações, pelas necessidades, porque são nesses momentos que a gente se encontra fraco, nas tribulações, nos ventos, nas tempestades. Só que o poder de Deus, quando você está em Deus, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, é naquele momento de fraqueza que Deus nos torna forte. Então, olha, eu estou pregando aqui uma série de mensagens que Deus tem tocado no meu coração, no pior momento da minha vida. E Deus tem feito grandes coisas, tocado em vida de diversas pessoas, através do momento que eu estou mais fraco da minha vida. Então, é pela graça de Deus, não é pela minha força, eu não tenho mérito nisso. Mas aí, quando você tem uma vida dependente de Deus, você passa a se alegrar. Não estou falando assim: aconteceu uma desgraça na minha vida, estou super feliz, não é isso. Mas você começa a ver aquilo como uma oportunidade de, primeiro, a sua fé ser avançada, você avançar o nível de fé. Segundo, você poder, dentro daquela sua fraqueza, daquele seu momento de espinho na carne, você conseguir gerar frutos. Então Deus vai te usar através da sua fraqueza, o poder dele vai se aperfeiçoar, da tua fraqueza você vai se tornar forte, e as obras que Deus vai fazer através da sua vida é capaz de ser muito maior do que em momentos de grande bonança. Então é preciso a gente criar essa dependência de Deus, a ponto de que a gente consiga ver na prova
uma coisa boa. E é muito difícil isso. Isso requer uma maturidade espiritual muito grande. Se você não consegue ver ainda, talvez é porque você esteja, de repente, numa fase inicial da fé, ou você já se enfraqueceu da fé, ou você está precisando aumentar a sua fé. Mas a vida com Deus, a dependência em Deus é justamente isso. É a gente, na tribulação, a gente sentir sim, ficar triste. Porque Paulo, quando falou isso em 2 Coríntios, Paulo estava extremamente triste. Ele estava relatando um momento de tristeza, relatando um momento de espinho na carne. Mas naquela situação, o Espírito Santo de Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Então, é aquilo que eu falei, depender de Deus é viver pela graça. E a gente entender que a cada dificuldade que Deus tem colocado a gente, tem permitido que a gente tenha passado, Ele está querendo fazer daquela nossa fraqueza uma fortaleza, na verdade. E para que depender de Deus? Né? Isso também é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, porque é ali que habita o poder de Cristo que está em você. Então, é na nossa dependência que habita o poder de Cristo dentro de nós. Então, muitas das vezes, eu acabei de usar o exemplo de Paulo, por exemplo. Então, o poder de Deus, eu acabei de falar isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a gente precisa ter uma vida dependente de Deus para que a gente possa ver nessas situações uma forma de a gente pregar o evangelho, gerar uma vida de testemunho, a gente poder edificar a nossa fé e passar para um outro nível de fé. O depender de Deus nos livra da morte, nos livra de coisas ruins, nos livra do pecado. E a gente pode ver isso pela vida de Daniel. Daniel, quando foi perseguido e lançado à cova dos leões, ele entrou tranquilo. Ele entrou tranquilo de que o Espírito Santo, que Deus o livraria da morte. E Daniel ficou ali naquela cova dos leões. No dia seguinte, o rei foi lá já crente que ele estava morto, e ele falou: não, o anjo do Senhor tampou a boca do leão. Então, quando você está na vida de dependência de Deus, você não vai estar livre de problemas, de covas de leões, de fornalhas, assim como aqueles 3 homens. Você, pelo contrário, você constantemente vai estar em aflição, em prova. Só que quando você entra tranquilo. Tranquilo não é feliz. Daniel estava feliz de ir para a cova dos leões? Não, mas ele estava tranquilo de que o anjo do Senhor não livraria ele da morte, não deixaria que aqueles leões matassem ele. Então, quando você está na dependência de Deus, você vai entrar numa cova dos leões tranquilo de que o seu problema não vai te engolir, que você não vai morrer por aquilo. Eu passo hoje pelo pior problema da minha vida. E eu tenho a plena certeza de que esse deserto não vai me matar, não vai matar minha família. E que tudo isso que está sendo construído vai servir de testemunho, irmão. Então, depender de Deus nos livra da morte, nos livra do desespero, da ansiedade, da crise do pânico, de tudo, depressão, tudo que você possa imaginar. A dependência de Deus nos livra da dor. Você está passando, às vezes, uma doença, um câncer, uma coisa pesada. E você sabe que se você está dependendo de Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E aquilo te traz uma paz, porque assim, se for da vontade de Deus, Deus vai te curar. Se não for da vontade de Deus, Ele não vai te curar. A gente não tem como entender os mistérios de Deus, mas nos traz paz. Então é vital ter essa dependência de Deus. E a dependência de Deus, ela torna a nossa vida mais suportável, né? Então você vê o próprio contexto de Jó, né? O que foi Jó? Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do caminho do mal. E Deus permitiu que Satanás tocasse em todas as áreas, a não ser a vida de Jó. E Jó, no versículo, eu acho que no capítulo 1, versículo 21, se não me engano, diz, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você depende de Deus, você passa a adorar o nome dele, louvar o nome dele, independente da situação que você está passando. E isso torna a vida mais suportável. Porque imagina, você está passando por uma aflição. Deus permitiu que você passasse por uma aflição para você se aproximar dele, para você ter mais intimidade com ele, para você o buscar mais. Aí você, ao invés de você adorar o nome dele, você passa a definhar. Começa a ficar aquela pessoa triste, só reclamando da vida, só falando, murmurando, atribuindo a Deus a culpa de tudo que você está passando. Cara, você não vai resistir. Você não vai resistir. Agora, quando você está no barco, o barco está balançando, está quase afundando, você sabe que tem um Jesus na proa do barco dormindo, tranquilão,
e que alguma hora ele vai levantar ali e falar: ô tempestade, pode parar. E o mar vai virar um mar, um tapete, não vai ter mais nenhuma onda. Cara, isso te alivia a alma, isso torna a tua vida suportável de viver. Então eu estou passando hoje por um ano de luto terrível. Se eu não tiver a minha vida dependente em Deus, não tiver a minha dependência em Deus, achar que eu sou capaz de sair desse momento, gente, eu vou ter uma vida insuportável, porque eu não vou passar por essa tribulação. Então, para a gente concluir essa mensagem de hoje, a gente precisa entender que Deus está constantemente nos convidando para uma vida de dependência nele. Então, frequentemente Deus está permitindo você passar por aflições, por tribulações, por tempestades. E nesse momento ele está te chamando para uma vida de dependência dele. Senhor, os meus problemas são grandes demais, Senhor, mas Tu és muito maior que os meus problemas. Eu entrego nas Tuas mãos. Isso é uma vida de dependência. Não é você se afastar de Deus. Caramba, eu estou com problema, preciso resolver. Cara, isso é muito ponto de faca. Você não vai conseguir resolver. Aí eu tenho uma pergunta para você fazer. Você está passando por uma aflição, você já passou. Deus está te chamando para uma dependência. Você tem aceitado ou você tem rejeitado esse convite? Você tem: Senhor, estou passando por isso, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar na minha vida, eu quero entregar esses problemas nas Tuas mãos, Senhor, porque eu não posso resolver, mas Tu podes. Ou você rejeita esse convite e começa a dar teus pulos para resolver. Então, para a gente concluir também, o perigo de uma vida não dependente de Deus, ela é muito cruel, a consequência disso. É a ansiedade, são as tomadas de decisões erradas, afastamento de Deus. Então, quantas pessoas que eu tenho conhecido aqui, nesse meu momento de luto, que têm me procurado: Giovanni, olha, eu preciso criar uma dependência em Deus, cara, porque eu estou surtando. Vivo ansiedade, remédio para depressão, eu não consigo sair do quarto há não sei quanto tempo, eu tenho vontade de me matar. Então, esse é o perigo e as consequências de você não ter uma vida dependente de Deus. Não estou dizendo que ansiedade, depressão é falta de Deus, tá? Não estou falando isso. Eu estou falando que o perigo de uma vida, de uma pessoa que não é dependente de Deus, é você bater a cabeça na parede. É tomar a decisão errada. É você colocar Deus de lado e você começar a tentar resolver. E isso, consequentemente, vai te afastar de Deus. Tá? Então, eu peço em nome de Jesus que você possa compreender o que é dependência, a real dependência. Que você não fique só nas minhas palavras, mas que você ore. Quando acabar esse vídeo, você ore. Você peça a Deus: Senhor, me ensina o que é depender de Ti. Me faz querer depender, porque muita gente não quer. Muitas vezes a gente não quer depender. A gente nem se atenta para isso. Senhor, inclina meus olhos para a dependência em Ti, Deus. Me ensina a depender de Você. Me faz querer depender de Ti. Então, peça para Deus te ensinar como é que é. Como que é que você possa ver os resultados. Que seja aplicável isso. Que você possa entender. Que você possa aprender a ser. E que você possa ver o agir de Deus na sua vida através de uma vida de dependência. Amém? Que Deus te abençoe.